Oi, eu sou a Melissa, sou instrutora de literatura. Hoje eu quero falar para você sobre algumas manifestações da linguagem não verbal que acontecem no nosso dia a dia e que podem vir em formas de questões sobre interpretações de texto. Mesmo que não estejam escritas palavras, a linguagem funciona para cada pessoa de acordo com a língua que ela fala. Nós, falantes da língua portuguesa, no Brasil, temos um determinado signo linguístico. Você sabe o que é signo? Não, eu não estou falando dos signos astrais. O signo linguístico é uma definição criada pelos linguistas para resumir como a linguagem humana funciona. E é assim: o signo é como uma moeda. De um lado da moeda, a gente tem o significante, ou seja, é a expressão sonora da palavra. Do outro lado da moeda está o significado, ou seja, a ideia, o conceito. Então vamos a um exemplo. Quando eu falo a palavra casa, você pode imaginar um lugar, uma construção onde pessoas habitam de uma determinada cor, de um determinado tamanho, com determinados materiais. A casa que você vai pensar é da sua forma, mas você certamente não vai pensar em asfalto ou em bolsa quando eu te pedir para pensar sobre a palavra casa. A ideia que virá até você vai ser a ideia de casa. Então, por sermos falantes da língua portuguesa, ao dizer os sons que formam a palavra casa, você ouvirá e entenderá que eu estou me referindo a uma construção onde pessoas podem habitar. Para me referir à palavra casa em outra língua, eu tenho que aprender um novo significante para esse mesmo significado. A linguagem não verbal não utiliza de palavras escritas ou faladas para fazer sentido. A dança, os gestos, as imagens, os desenhos, os símbolos são alguns exemplos de como entendemos uma mensagem, mesmo sem que haja palavra envolvida. Isso é legal, né? Então, meu objetivo aqui é falar sobre expressões artísticas e literárias que utilizam da linguagem não verbal, de recursos para além das palavras, para a construção de sentidos. Ainda que não existam palavras, nós podemos considerar algumas questões que vêm à tona quando a gente pensa em mensagem ou em texto. Essas são algumas. A quem a mensagem se dirige? Qual que é o seu objetivo? Quais estratégias foram usadas pelo autor ou pela autora para isso? Quais as possíveis interpretações? Quais conhecimentos prévios esse texto ou essa imagem exige para que eu tente dar alguma interpretação coerente? Então vamos ver um exemplo. Queria que você lesse comigo esse poema do Milor Fernandes chamado Poeminhas Cinéticos. Era um homem bem vestido, foi beber no botequim. Bebeu muito, bebeu tanto, que saiu de lá assim. As casas passavam em volta numa procissão sem fim, as coisas todas rodando assim, 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 assim. Apertados no balanço, Margarida e Serafim se beijam com tanto ardor que acabam ficando assim. O moço entra apressado para ver a namorada e é da seguinte forma que ele sobe a escada. Mas lá em cima está o pai da pequena que ele adora e por isso, pela escada, assim ele vem embora. Veja que nesse texto, o autor
usa de uma estratégia muito interessante para a construção dos sentidos. Esse é um poema que, como o próprio título mostra, traz em sua própria estrutura a ideia de movimento. Então, quando as palavras estão com as letras embaralhadas, desajustadas para falar sobre o homem bêbado, a gente pode imediatamente pensar em como é a sensação de embriaguez, vendo as formas das palavras no papel. Do mesmo modo, as coisas rodando são representadas por esse caracol cheio de palavras assim. O recurso visual nesse poema, nesse estilo de poema, é fundamental para dar o impacto que é necessário para ter uma leitura completa, ou ter uma leitura mais ampla do texto. Da mesma forma, uma história em quadrinhos, por exemplo, é uma narrativa sequencial que não usa o desenho, a ilustração, como um mero enfeite. A ilustração é essencial para a construção de sentido, porque ela transmite significado. Há tirinhas e há histórias em quadrinhos que nem sequer têm palavras, como essa do Laerte. Essa ilustração, mesmo que sem legenda, fala muito. As fotografias de pessoas na parede com faixas nos remetem imediatamente a fotos de políticos, que nós vemos, por exemplo, no Palácio do Planalto, nos ambientes públicos, como a Câmara, a Prefeitura e etc. O último quadro não mostra um rosto, mas apenas duas mãos, que parece ser uma demonstração de que a pessoa da foto está escondida ou envergonhada. Tudo isso conseguimos inferir sem que haja palavra escrita, que mesmo sem palavras, as imagens transmitem um significado que extrapolam os sentidos que poderiam ser entendidos, por exemplo, quando a gente lê a legenda que o artista colocou nessa publicação no Instagram. Outro exemplo de uma linguagem não verbal, de como ela se manifesta, é vista nessa propaganda que foi feita recentemente pelo governo federal. Se estamos falando de um país tão grande, diverso como o nosso, as crianças na foto representam a nossa população? Qual é o grande problema em só ter crianças brancas e de cabelos lisos numa imagem que representa um país? É que justamente ela não representa. As críticas que foram feitas com relação a essa publicidade vão para além da questão da falta da representatividade, mas criticam uma própria forma de demonstrar através de uma linguagem que não é clara ou que não é direta, um projeto político que muitas pessoas consideram que ignora a realidade e que acabam, por fim, reforçando estereótipos, reforçando o racismo e que deve sim ser repensado, né? Tá. Eu também separei algumas questões do Enem que abordam esse tema para que a gente possa ter representações mais claras sobre como a linguagem não verbal é importante para a interpretação. Essa questão foi do Enem de 2013. Ela fala o seguinte: é uma propaganda em que uma pessoa está segurando um megafone, está escrito voz da comunidade, paz só se consegue com voz. E aí a gente vê que na imagem, a mão que está segurando o megafone tem no lugar da base do megafone a base também de uma arma de fogo. Então, a questão fala justamente que a propaganda defende a transformação social e a diminuição da violência por meio da palavra. É justamente que quando a gente associa a arma de fogo com o megafone, a ideia é de que a palavra é a arma que vai fazer a transformação social. Então, a propaganda mescla o sentido literal da palavra arma e coloca a representação, o desenho de uma arma junto com a do megafone para fazer com que a ideia de que a arma deve ser
a voz e não a violência fique mais evidenciado. Então, nessa questão, a gente pode ver que não bastaria só ler as opções e ler o enunciado. A gente precisaria também ter uma leitura atenta da imagem para construir o sentido necessário para a interpretação desse texto. Outro exemplo é o da questão 114, que caiu também no Enem de 2013, que aproxima dois textos de origens muito diferentes. O texto 1 da questão é o trecho de uma carta do Pero Vaz de Caminha, falando, narrando a vivência dos portugueses chegando nas terras brasileiras e narrando o que eles viam, que eles estavam percebendo logo que chegaram. O segundo texto, em contrapartida, já é uma pintura do Cândido Portinari, que mostra de um ponto de vista diferente o mesmo fato que estava sendo narrado na carta. Na pintura, a gente percebe que ela está sendo pintada de forma que a gente que está vendo a pintura esteja numa posição afastada, esteja numa posição que está mais próxima dos índios do que do barco que está chegando. Então, a gente percebe que a perspectiva, nesse caso, é da terra para o mar, e não o contrário, como era na carta, em que as pessoas que estavam chegando estavam narrando o que elas viam. E a pergunta vai fazer justamente a consideração de como esses dois textos revelam visões diferentes sobre o mesmo fato do ponto de vista narrativo. E a opção correta nesse caso é a opção C, e que destaca justamente o fato de que na pintura o que está em primeiro plano é o que está sendo visto do ponto de vista de quem já está na Terra. E, diferentemente da carta, em que o que está sendo narrado está do ponto de vista dos colonizadores que estão chegando. Então, aqui também é fundamental que se tenha essa percepção de que, para além das palavras da carta, que poderiam induzir a gente, por exemplo, a marcar a questão D, mas que não traz a questão fundamental, que é o ponto de vista, que é a questão de qual é o plano que está sendo considerado na carta e qual é o ponto de vista que está sendo considerado, o plano, o ponto de partida da narrativa da pintura. Outra questão que a gente pode pensar também nessa questão da linguagem não verbal é a questão 129, também do Enem de 2013, que mostra um poema de Oswald de Andrade muito interessante, que fala da questão da brasilidade. Oswald de Andrade está fazendo uma poesia que foge do convencional, uma poesia com métrica, com rima, com versos. E aqui, nesse caso, a gente vê que as anotações que estão para além do que está escrito verbalmente, então os círculos, as setas, são fundamentais para que a gente chegue a responder a questão correta no caso dessa pergunta. As intervenções que são feitas no texto, em forma de balões, em forma de setas, são uma maneira de criar um diálogo adjacente, uma outra forma de estabelecer comunicação para além do que está escrito e que vai também direcionar o olhar de nós, leitores, para ter uma percepção do texto, que incorpora também elementos visuais que são importantes para se chegar na resposta correta dessa questão. Então, a minha dica para vocês é que vocês procurem nas redes sociais, nos cadernos já existentes do Enem e em outras formas de buscar conteúdo, procurem ler as histórias em quadrinhos, as ilustrações, as pinturas, as propagandas.
são fundamentais, são essenciais para que a gente se construa como um bom leitor. Nos últimos 2 vídeos a gente já tem falado um pouco sobre isso, de como a leitura se manifesta e de como ela vai perpassar por caminhos que pareçam não ser muito óbvios, mas que são fundamentais sim, para que a gente consiga exercer uma boa leitura dos textos e da vida, não só na área de literatura, mas em todas as áreas do conhecimento. Então eu vou deixar como dica para você que você siga artistas brasileiros que fazem ilustrações, que fazem histórias em quadrinhos, que fazem cartoons, para que você comece então a explorar esse lado da leitura que vai para além das palavras, mas que fazem com que as palavras tenham um significado ainda mais potente. Até a semana que vem.